Aleluia, aleluia, bendito é o Senhor. Tome seu assento, tome seu assento, tome seu assento sorrindo para o céu. Dê um sorriso para o céu. Já teve essa experiência? Eu já fiz isso. Um sorriso para o céu. Falei, Deus, tu tem cada coisa. Que bênção estar aqui. Segundo Reis, esse texto fala de uma história, uma parte muito feia, muito triste da história de Israel. Israel, ele está vivendo um julgamento do Senhor. E havia ali um profeta, o profeta Eliseu. Israel está cercado pela Síria. Esse cerco é um cerco estratégico de guerra. Esse cerco é para evitar o abastecimento da cidade. A cidade, ela não vai conseguir ser abastecida de alimento, porque ela está com muros de um exército inimigo. E o que acontece ali dentro daquela cidade? Fome. Samaria cercada, tem fome na cidade. E essa fome foi se agravando a ponto de ter atrocidades, uma desumanização terrível. E dentro desse contexto, o rei, ele pensa que o profeta é o culpado, ele culpa o profeta, mas o profeta, ele tem uma palavra profética, e nós lemos aqui a palavra, que dentro de 24 horas, dentro de um contexto de fome, miséria, não era só fome, era grande fome. Nesse contexto, daqui a 24 horas, olha que forte isso, irmãos. Daqui a 24 horas vai ter alimento em abundância. O resumo é isso. Enfim, tem uma palavra de Deus para aquele lugar, tem uma previsão do céu, como já dei o tema para vocês, fique atento à previsão de Deus. E eu quero trabalhar aqui dentro desse texto, como Deus trouxe à realidade essa previsão, essa abundância, de uma forma tão inusitada, não poderia ser diferente. Não daria tempo da terra brotar, né? Nascer frutos ali. Não daria tempo de vencer os inimigos, para no outro dia já ter comida. Então teria que ser algo muito extraordinário, muito milagroso. E o capitão sabia tanto disso, mas ele era tão racional, talvez tão incrédulo, que ele falou isso. Nem se tivesse portas e janelas no céu abertas e chovesse comida. Muito descrente. Mas Deus fez um trabalho muito impressionante. E eu quero pontuar aqui dentro desse trabalhar de Deus, né, algumas lições para nós. Bem, a partir do versículo 3, vai contar a história de 4 leprosos. A história aqui principal, o enredo principal dessa história é Israel cercado por inimigos, um povo desesperado e um profeta com uma palavra, profetizando uma palavra de milagre. Esse é o contexto, essa é a história principal. Mas acontece uma outra história, é introduzida no texto, no capítulo 7, uma outra história. 4 leprosos estão à porta da cidade. Eles não podem entrar, a lei não permite, são leprosos. Estão conversando, e aí eles pensam assim, bem, nós vamos morrer. É fato. Se ficarmos aqui, vamos morrer. O que você acha? Um dos 4. Uma ideia assim, meio louca. Uma ideia suicida. O que você acha? Nós darmos um pulo lá no Arraial dos Sírios. Vamos lá visitar. Vai que eles sejam solidários. E o coração, alguém, um dos soldados, olhe para a gente e tem compaixão e nos dê um pouco de alimento. A ideia dos 4 leprosos. O contexto da história é fome dentro da cidade, povo morrendo, uma atrocidade e uma palavra de um profeta. E, paralelamente, uma história de 4 leprosos que decidem percorrer um percurso de riscos, muito risco. Mas eles vão. E aqui começa um milagre. Mas o primeiro ponto, a primeira grande lição,
Porque aqui é o início do milagre e você vai entender, se você não conhece essa história, se você conhece, vai lembrar comigo. E o início do milagre é Deus inserir pessoas no nosso contexto, pessoas improváveis e circunstâncias improváveis para nos abençoar. 4 leprosos vão mudar a história de fome. 4 leprosos é o início da palavra profética. A palavra do profeta começa a ganhar corpo em 4 leprosos. Por onde vai vir a abundância de comida? 4 leprosos. É improvável, mas Deus, Ele gosta de trabalhar em contextos como esse, colocando pessoas e operando em circunstâncias improváveis. Talvez poderia Deus enviar um anjo, como enviou quando o rei Ezequias estava cercado também, e o texto diz lá que 185.000 pessoas, soldados inimigos, foram mortos por um anjo. Deus poderia ter enviado um anjo. Talvez Deus poderia ter dado um livramento quando Israel estava também cercado, podemos dizer assim, pelos exércitos dos filisteus, e um homem confrontando e desafiando, e Deus levanta através de um garoto, Davi. Deus poderia levantar um garoto e dissesse assim: eu vou desafiar todo o exército. Deus poderia fazer qualquer coisa, irmãos. E a Bíblia é recheada de livramentos atípicos, livramentos de Israel. Mas aqui Deus trabalha com 4 leprosos. Tudo começa somente com 4 leprosos. O capitão de guerra não está envolvido. O rei não está traçando estratégia de guerra. Nem o profeta. O profeta lançou a palavra e deve ter voltado para a casa dele. E a história começa a desenrolar com 4 leprosos. Pois eu quero dizer para você nessa manhã que o que Deus quer fazer e pode fazer na sua vida, Ele pode fazer com pessoas improváveis. Ele pode fazer circunstâncias, usando circunstâncias improváveis. Agora que estou lembrando do Wagner e Isabela, olhando aqui, eu falei: quem é eles mesmo? Deus abençoe, que bom vê-los. Amém, bem-vindos, aleluia. Deus insere pessoas e circunstâncias improváveis e Deus tem habilidade para fazer isso. São conexões que temos. E por favor, em nome de Jesus, não perca essas conexões. É o testemunho que eu vou carregar enquanto eu viver, enquanto Deus nos abençoar aqui na comunidade do cristã do Rio de Janeiro. Estávamos dentro de uma palavra: vá ao encantado, evangelize, plante uma igreja. Aonde? Eu tenho que ver o espaço primeiro? Não. Eu tenho que evangelizar pessoas? Sim. Pessoas improváveis apareceram. E os 2 primeiros encontros foram incríveis. O primeiro grande encontro, a Isabel. E ela desconfiada, olhando para mim. E quando eu dei o folheto, ela olhou: você está evangelizando aonde? Todo encantado. Ela olhou para mim: você vai evangelizar tudo? Sozinho não consigo. Aí ela falou assim: você pode levar 200 folhetos para trabalhar e evangelizar 200 folhetos que eu devo ao Senhor? Eu falei: então cumpre você a sua missão. E puxamos um assunto. Já tinha passado 2 dias de evangelização e eu não tinha conseguido nenhuma conexão com ninguém. Entregava o folheto é uma estratégia apenas. Você entrega o folheto, Jesus te ama. Deus tem um plano na sua vida. E dependendo da pessoa que você para, às vezes você consegue introduzir o evangelho. E aí, essa era a minha estratégia. Eu caminhando e não consegui com ninguém. Naquele dia eu orei: o Senhor me deu uma pessoa. E Deus me conectou com 2. E essa foi a primeira. E quando me conectou com ela, e aí começamos a falar, a conversar, ela entendeu que eu estava ali de fato para evangelizar. Ela falou assim: então o senhor fique aqui, que eu paro as pessoas e o senhor evangeliza. Você não entendeu? Vou repetir para você e fica aqui atento. Ó, eu não conheço ninguém no bairro e eu queria alguém para parar e conversar. Mas quem vai me dar crédito? Quem é o Weber? Quem é? Ah, tá. Qual é a sua igreja? E eu nem não podia falar, estava desigrejado, não conseguia. E aí, de repente, ela propõe: o senhor fica aqui, eu conheço as pessoas, eu vou parar
Irmãos, para o mais de 10. Fulana, venham ver aqui. Deus mandou aqui um pastor para evangelizar. Ouve ele aqui. Toda hora eu começava. Fulano, vem um casal aqui. Olha aqui, ó. Eles precisam de oração. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu não conhecia, eu não sabia como introduzir. Eu falei, meu Deus, vai perguntar que igreja eu sou. E tinha gente que perguntava. E como é que o senhor veio parar aqui? Algumas pessoas não tinham que falar. E era uma história absurda. Então Deus me tirou lá de Bom Sucesso. Eu era da Assembleia de Deus, uma igreja. Você pode olhar aí, tem um endereço, ela existe lá. E eu vim para cá, Deus mandou, eu não conheço o bairro, estou andando. Ah, valeu, irmão, valeu. Valeu, pai. Vai lá, meu paizão, vai lá evangelizar. E eu querendo conectar. Aí Deus manda a Isabel, e a Isabel para as pessoas. Irmãos, eu fiquei entusiasmado. Aí eu subi aqui, resolvi subir aqui a rua Joaquim Martins e encontrei o Espaço Fênix. Olhei, amarelo, tudo amarelo, chama atenção. Falei, dá um caldo. Aí eu entrei para evangelizar. Quando entrei, encontro 2 afastados do caminho do Senhor. Totalmente afastado fora. Aí hoje eu falei, qual é o seu nome? Tiago. Tiago, eu estou aqui evangelizando e eu quero falar um pouco do amor de Deus. Poxa, meu amigo, sou afastado do evangelho. Então posso começar orando para que Deus venha resgatar você. Aí eu orei, falei do amor de Deus para ele. E aí eu perguntei assim, esse espaço vocês alugam para quê? A gente aluga para festa. A gente aluga aqui, o pessoal faz aniversário, pessoas fazem bagunça, pessoas fazem resenha. E era mesmo. E aí eu olhei e eu falei, e você aluga para fazer culto? Fazer o quê? O culto. Aí o senhor tem que falar com meu tio, que aí é outra coisa. Algo improvável, irmãos. O Espaço Fênix, durante a semana, naquela época, 2 anos atrás, hoje não, porque ganhou uma outra cara, mas naquela época era o lugar da batuca, era o lugar da bagunça. Sexta-feira à noite era o pessoal lá bebendo, quando não tinha festa. E eu olhei o espaço, falei, vai ser aqui. E o Senhor confirmou isso no meu coração. Amanhã ele estará aqui. Qual o nome dele? Chiquinho. Chiquinho Goleador. Chiquinho Goleador. Tá bom, então vamos vir aqui. Quando cheguei, seu Chiquinho, ele, pois não, senhor. Eu sou pastor, Deus mandou para o Encantado e eu quero ganhar pessoas para Jesus. Estou evangelizando, mas eu queria um lugar fixo para eu fazer alguns cultos, algumas reuniões aos domingos. O senhor topa? O senhor me aluga? Só 2 meses eu quero. Ele olhou para mim. Então, você até gaguejou. O senhor é aqui? Ah, então tá bom, vamos fechar. Irmãos, quando fechamos, uma alegria contagiando no meu coração, um fervor. E eu me lembrei, quando lá no Manguinhos, eu evangelizava na Praça América Júnior, eu levava uma caixinha de som, toca CD, e começava, este é o programa de rua Pensando na Vida. Um programa para fazer você pensar na vida, ao vivo e a cores. Deus vai ter uma palavra para você. Fique atento, porque daqui a pouco o pregador entra com a palavra. Aí solta a música, DJ. Aí soltava, eu que soltava, eu quero o DJ. Agora o DJ depois acaba, agora vai entrar o pregador. Aí eu entrava com a mensagem, 15 minutos, eu entrava, pregar 2 vezes, me dava 2 oportunidades. Só tinha eu era o dono do programa, dá licença. Estava voltando para Jesus e vontade de pregar. E eu falei, onde eu vou pregar? Na igreja a pessoa ainda não vai dizer, não está tão acreditado ainda. Isso lá em 98. E aí, eu falei, vou pregar aqui. Aí Deus me dava muita palavra. E eu, com sede de pregar, eu falei, vou pregar na rua. Aí fui com a caixinha, botava. Aí pregava 2 mensagens, era 1 hora de programa. Fazia certinho para ganhar credibilidade toda quarta-feira à noite. Me lembrei, quando eu vim para o Espaço Fênix, disso. Eu falei, preciso de uma caixinha de som. Ele, eu tenho. Eu preciso de internet para tocar música no YouTube. Eu tenho. Falei, pronto, para nada. Nem microfone eu quero. A caixinha de som para tocar o louvor. E eu não tinha meu microfone. Aí depois minha mamãe emprestou. Irmãos, tem lá um vídeo no Instagram, Missão Conectar. Se você quiser, pode assistir lá. É um Instagram, tem da igreja e tem no Missão Conectar. A gente podia botar o vídeo para lá, né? Vê se consegue fazer isso, Tayana, para você depois ver. E nós começamos, e era uma mesa de plástico. Estava ali. Aí Deus mandou pessoas. E o que era improvável, um lugar improvável, pessoas improváveis. Naquela noite, o seu Chiquinho se converteu a Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? O improvável aconteceu. Naquela noite, 2 pessoas voltaram para Jesus. A primeira noite, mais 2 pessoas. E Deus foi confirmando. E foi chegando. E foi acontecendo. E louvado seja o nome do Senhor. Isso tudo para dizer para você, alimentar a sua fé. Acredite.
se vem uma palavra do céu para você, se Deus está no controle da sua vida, se Ele já está no seu futuro, Ele vai conduzir você por histórias improváveis. Você vai se conectar com pessoas. Como? Minha bênção, como foi que aconteceu? Não foi 4 leprosos. Leprosos, não dá para ser abençoado por 4 leprosos. É improvável, mas foi o caminho que Deus usou. Segundo, o que aconteceu? Como é que vamos iniciar um milagre de grandes proporções a partir de um quadro improvável? Ele abre um episódio paralelo ao enredo daquela história. É esse, 4 leprosos. Aí começa a história, o desenrolar da história. Eles estão andando ao caminho do arraial. Enquanto eles estão caminhando, o exército sírio, poderosíssimo, armados até o dente, sangue nos olhos, vontade de destruir Israel. Estavam prontos para destruir, porque já sabia que eles estavam fragilizados. Enquanto os leprosos estão caminhando, o exército ouvia barulho de tropa inimiga chegando. Barulho é esse? Tem uma tropa vindo marchando. Pés de leprosos andando. O barulho dos pés de leprosos saía nos ouvidos dele como um barulho de exército chegando. Você pode glorificar o Senhor por isso? Está marchando leproso, lento, devagar, e no inimigo. Cara, tropa, corre, corre. Correram e saíram com tanta urgência que deixaram armas, alimentos, as barracas, despojos, tudo lá, tudo que estava de guerra, saíram só com a roupa e se debandaram. Estava acontecendo já um milagre, irmãos. Como aconteceu aquele milagre? Nos bastidores de Deus, como aconteceu? Pisadas de leprosos para ouvidos daqueles soldados, era um exército que Israel tinha contratado, que tinha se aliado. Deus, Ele trabalha nos bastidores. Paralela à sua vida, à sua história, tem uma outra história correndo que você não conhece, que você desconhece. A história está acontecendo. Irmãos, isso gera em nós uma expectativa, uma esperança. Dá licença. Você está andando segunda-feira, fazendo as coisas e paralelamente Deus está trabalhando uma história. Deus está trabalhando em seu favor. Deus está trabalhando caminhos para você. E que lá na frente vão se encontrar. Mas até que isso aconteça, irmãos, permaneça firme e sabendo que Deus está trabalhando a seu favor. O que aconteceu com aquele exército? O que desbaratou os inimigos? Deus apenas simulou um cenário de um grande exército chegando. Deus só simulou. Não era nem de verdade, só foi uma simulação. Enquanto simulava, eles corriam. Deus pode fazer isso. Deus está trabalhando a seu favor. O Criador do universo, o Criador do mundo, 8 bilhões de habitantes na terra, e aqui está você, e Deus está olhando para você, e Deus conhece o que você precisa e necessita, e a qualquer momento, o que está acontecendo nos bastidores, vai alcançar você, vai se conectar com você, vai atingir a sua vida, porque Deus trabalha em seu favor. É os bastidores de Deus. Ele abre um episódio paralelo. E o que eu preciso fazer? O terceiro ponto, se despertar para o relógio de Deus. O texto diz que eles falaram assim: este dia é um dia de boas novas. Quando eles chegaram no arraial dos sírios, eles não acreditavam. Eles chegaram assim, não, eles devem ter armado uma emboscada. Eles ficaram tão impressionados, muita comida, eles estavam morrendo de fome. Aí pararam, comeram numa barraca. Aí depois foi numa outra barraca, comeram de novo. Depois foi na outra. Aí falaram assim, peraí, calma. Olha, hoje é dia de boa notícia. A gente crente tem que aprender a compartilhar. Não pode ficar só entre nós. Nós precisamos avisar agora mesmo para o povo de Israel o que tem aqui.
Não é o dia de amanhã, é hoje. Eles falaram assim: hoje é dia de boas novas. Fique atento ao relógio de Deus. Se Deus trouxe essa palavra, eu creio que hoje pode desenrolar uma história tão poderosa que vai alcançar você. Pode ser hoje que aconteça já este encontro nos bastidores. Observe bem, há um relógio de Deus, há um tempo de Deus que nós chamamos de Kairos. É um tempo que não é o seu tempo. É um tempo que é Deus controlando, é um Deus que está alinhando coisas. É um Deus que está movimentando, está posicionando gente, circunstâncias, pessoas que vão te favorecer, que vai ser favorável a você. O que eu preciso fazer? Avançar, avançar. E aí eles se despertaram para o relógio de Deus. Você tem o seu relógio? Tem o seu relógio? Olhe para ele assim. Diga assim: relógio, você não domina a minha vida. Você não determina o meu futuro. Quem determina o meu futuro é o relógio de Deus. É o tempo de Deus. É o que Deus faz. É o que Deus fala. E aí o que aconteceu? Quando eles chegaram lá, estavam chegando a cavalo. Aí alguém gritou do muro: ó, avisa lá o rei. Tem 4 leprosos chegando, diz que tem comida, diz que os sírios se debandaram e que tem muita coisa lá. Os despojos ficaram, tem armas, tem roupas, tá tudo lá. As barracas que eles estavam, e muita comida, muito trigo, muito alimento, tá tudo lá. Aí o rei, na hora, cabeça, pensando, cabeça estratégica, teve ali uma certa especulação e cogitou de que o que estava acontecendo era uma emboscada. Aí falou assim: olha, a gente situado, de repente, o rei é racional demais. Mas havia uma palavra de Deus acontecendo. E aí, ele mandou um grupo de soldados. Chamou um grupo de soldados e falou: vão à frente, vai lá e confirma essa história. E o texto diz que enquanto eles estão andando, se aproximando da arraial, eles estão enxergando as armas no meio do chão. Eles estão andando a cavalo, o arraial, imagine daqui mais 1 quilômetro. 1 quilômetro ainda faltando para chegar, mas estão, tem armas. Leia o texto, você vai ver. Daqui a pouco eles olham, tem roupas. Tem comida. No meio do caminho, nem chegaram no arraial ainda dos sírios. E tinha tanta coisa no meio do caminho. E eles começaram a dar crédito ao que tinha acontecido com os leprosos. Quando eles chegaram lá, eles viram: é verdade, tem muita comida aqui e vamos lá avisar a todo Israel. O que eu entendo aqui é que eles confirmaram que realmente tinha uma abundância de alimento para eles no meio do caminho. Sinais apontaram para ele que realmente havia uma bênção gigantesca, um milagre exponencial para a vida deles. Comida em meio à fome, ainda tem até armas, tem roupas, tem barracas, tem tudo para vocês. Eles foram se dando conta no meio do caminho, estão com a informação. Lá está o grande milagre que 4 leprosos me passaram. E eles estão andando, enquanto estão andando, eles estão vendo um sinal de milagre. Daqui a pouco outro sinal. Anda mais um pouquinho, sinal. Outro sinal. Mais armas, até chegar lá e ver o que tinha acontecido. Deus, ele cria uma trilha de sinais para te conduzir ao propósito dele. Não ignore os sinais do Senhor. No meio do caminho, você está andando e observe bem que tem uma trilha que ele vai sinalizando. Opa, peraí, é a bênção de Deus. Opa, e ele vai colocando na sua frente, vai ao seu encontro, no seu caminho, aonde você está andando. E você vai olhando e observando e seu coração vai se enchendo de fé. Porque já você vai se deparar com uma realidade, a realidade do milagre de Deus. Aquilo que Deus falou. Quando você enxergar, quando chegar lá, você já estava como? Pronto pelo menos com as expectativas do céu.
porque você viu sinais acontecendo, você viu Deus abençoando, você viu Deus livrando, você viu Deus falando, você ouviu a voz dele, Deus animou você mais uma vez, Deus te deu direção, gente se conecta com você. Eu não sei como Deus faz, mas acredite, Deus vai sinalizando dentro dessa trilha o propósito dele para você, o milagre dele, o que ele quer fazer, é no meio do caminho. E quando eles chegam lá, e eles olham para aquilo tudo, e eles correm para falar e avisar o rei. E eles, quando estavam chegando lá, observe bem, os inimigos, o que eles deixaram lá? Como eu disse, barracas, tendas, que é abrigo, descanso, cavalos, jumentos, o arraial inteiro, toda uma estrutura, toda uma base, as tendas ali em volta, e cada tenda tinha comida, bebida, tinha prata, tinha ouro. O texto diz que tinha isso tudo, tinha roupas. Eles fugiram para salvar a vida toda e deixaram para trás grande abundância. E o que aquele povo que estava faminto precisava só de comida. O que eles precisavam? Precisavam de alimento. A palavra de Deus diz para eles que teriam o quê? Daqui a 24 horas, abundância de alimentos. Mas teve só alimento? Não teve só alimento. Teve além dos alimentos. Porque o que Deus faz, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele faz em abundância. O povo de Israel está lá no Egito. Preciso ser livre. Não aguentamos mais a escravidão. Senhor, nos liberta do Egito. E quando Deus ouve a oração, Deus chama Moisés para uma conversa e diz assim para Moisés: Moisés, eu vou te enviar, porque você vai ouvir as orações do meu povo, vou te enviar, porque você vai resgatar, libertar o meu povo do Egito, e vou levá-los a uma terra que mana leite e mel. Observe bem, a oração do povo de Israel é: me liberta do Egito. E a resposta de Deus é: vou libertar, mas tem bônus, vou levar a uma terra que mana leite e mel. Deus responde às suas orações. Deus quer te dar livramento, mas Deus quer te dar mais do que livramento. Deus não quer só te livrar. Deus tem prazer em nos abençoar. A previsão de Deus, na previsão de Deus, é te dar realmente o livramento. Mas dentro dessa previsão, tem uma provisão muito maior. Tem coisas maiores de Deus para acontecer na sua vida. E aquela previsão que era o quê? Comece. Não só a comida em abundância, mas eles iriam comercializar aquela comida de tanto ter. Essa era a previsão de Deus. Mas Deus tinha mais do que isso. Deus tem muito mais do que você está sonhando e pensando. Deus tem para você uma estrutura, e como nós lemos no texto, quando eles chegaram, havia uma estrutura, havia uma base. Havia ali, eles estavam acampados. Eles estavam com tendas, com tudo. A vida deles estava ali, o dos sírios. Cavalos, tinha ouro, tinha prata. Deixaram tudo, não levaram nada. Deus faz isso. Circunstâncias que Deus opera quando menos você espera. Fique de pé em nome de Jesus. Deus vai criar uma trilha de sinais. Não ignore essa trilha. Não ignore os bastidores de Deus. E Deus vai inserir no seu contexto pessoas que vão te abençoar. Pessoas que são aparentemente improváveis. Não está vivendo com você. Não está se relacionando com você. Não está presente nas suas dores. Não conhece as suas necessidades. Mas de repente Deus cruza o caminho dessa pessoa com você. De repente as circunstâncias começam a se tornar favorável para você. E quando você menos espera, você vê ali a provisão de Deus. Você vê a previsão de Deus acontecendo. A previsão. Há um relógio, há uma agenda em andamento. É o tempo de Deus. Previsão de Deus. E dentro dessa previsão, é só um trocadilho de palavras. Na previsão, tem provisão. O que você precisa? Senhor, Deus, eu preciso de um milagre. Pai, o milagre que eu preciso é um milagre dessa grandeza. Um milagre que vai, sabe, mudar radicalmente essa realidade.
porque só tu podes fazer. O profeta Ezequiel, quando foi levado ao vale de ossos secos, Deus levou e colocou ele no meio. E quando colocou ele no meio, palavra de Deus para o profeta: Ezequiel, pode desses ossos sair um exército de vida? A resposta do profeta: tu sabes, Senhor, tu tens esse poder. Talvez você esteja exatamente hoje num vale, talvez não seja muitos ossos secos, mas quem sabe seja. Você não consegue enxergar aonde você vai sair. Quando Deus coloca Ezequiel no meio, porque Deus poderia colocar ele numa planície e olhar de cima, olha só, tudo isso tem uma vista mais panorâmica. Mas eu penso que quando Deus coloca Ezequiel no meio, é para confrontar o estado de espírito dele. Tu consegue ver um exército se levantando daqui? Ele não consegue enxergar nada além. Ele olha ao redor, um olhar de 360 graus. Ele olha tudo. Não tem uma sequer chance. Uma chance sequer. Não tem um corpo pedindo socorro. Ai, estou morrendo. Não tem nenhuma vida ali. Não tem nem carne. Não tem nem alguém recente morto. Só osso. E seco, sequíssimos. E ele está olhando ao redor, de ponta a ponta, no olhar de 360 graus. Ele não consegue enxergar uma única resposta de vida. Às vezes a gente está assim, a gente não consegue enxergar uma única resposta de vida, olhando 360 graus. Deus tem para mim e para você a resposta certa. E a resposta que vem dos lábios do Senhor, ela nos abençoa. Tu sabes, Senhor, só tu tens esse poder. 4 leprosos, enquanto caminhava, o que mais me chama a atenção no texto é isso: eles estão caminhando. Enquanto caminham, paralelamente, ao mesmo tempo, tem voz de exército, tem barulho de exército acontecendo aos ouvidos dos inimigos. Você fez inimigos nesses dias? Tem inimigos tentando te destruir na saúde, coisas da vida estão penando ao contrário. Você tenta mas você não consegue. Se tornou um gigante diante de você. Deus pode espantar esse inimigo com barulho de outro exército mais poderoso ainda. O profeta Eliseu já tinha tido uma experiência como essa, que ele estava cercado pelo exército, um pouquinho antes. Aí o moço entrou em desespero, o moço do profeta. E o profeta Eliseu, quando ouve, fez uma oração, porque o moço do profeta deu a notícia: profeta, estamos cercados, carros e cavaleiros. E aí o profeta ora, e a oração do profeta é: abre os olhos para que ele contemple. E quando ele abriu os olhos, o moço abriu os olhos, ele não viu o exército inimigo, ele viu outro exército por trás, um exército espiritual. Deus pode abrir a visão, mas Deus pode espantar os inimigos, abrindo os ouvidos deles para ouvir algo que os espante, algo que o assuste. A palavra de Deus diz que os inimigos vêm por um caminho, por 7 fugirão. O que te estremeceu nessa semana? O que está te paralisando no medo? Deus hoje tem uma resposta para você. Nos bastidores, sem você saber um tio, nenhuma informação é passada para o rei e nem para o profeta. O profeta solta a palavra e volta para a cama. E aí, profeta, está tudo bem? Está desesperado? Não. Mas todo mundo morre de fome aí, inclusive o rei está pensando que é você que é o culpado. Mas ele está em paz. Ele sabe que Deus vai fazer algo. Ele não tem informação do como, mas ele tem informação de que Deus vai fazer. Eu quero dar a informação para você. Deus vai fazer na sua vida. Pastor, como vai fazer? Esquece. É os bastidores. 4 leprosos, não sei. Não se preocupe com isso.
Se você for participar desse milagre, você vai ser sinalizado pelo Senhor. Ah, mas a gente tem que se movimentar, porque Deus vai fazer a parte dele se eu fizer a minha. É verdade, concordo. Mas tem horas que Deus não quer que você faça nada, Josafá. Apenas adore. Foi a voz de Deus para Josafá: não faça nada, só adore. Quem sabe o que você precisa hoje é adorar. Enquanto nós vamos cantar uma canção, adore nesse momento. Adore, adore. Eu não quero nem que você, já fizemos uma oração na frente, eu quero que você adore, e você comece a descansar em Deus e ver o Senhor, os cenários de Deus em teu favor. 4 leprosos, não sei. O que vai levantar, não sei. Mas Deus já está movimentando a seu favor. É palavra dele para você. Eu quero que você adore agora. Quero que você feche seus olhos e se veja na presença do Senhor, descansando. Descansa a tua alma. Vamos lá, vamos louvar.